Olá, tudo bom com vocês? Vamos dar início à nossa aula dessa semana, né? Como sempre a gente faz nesse momento de pandemia, né? Hoje nós vamos trabalhar a nossa aula remota, né? Assíncrona. Remota, por quê? Porque esse material que você está recebendo, ela, além de ser elaborado pela própria professora, né, eu, professora Val, ela acontece de forma agendada, né? Nós temos uma agenda, você recebe um link para você assistir essa aula no horário que temos aula. Ah, professora, mas se acontecer algum problema, você tem ela agendada. Você pode recorrer tanto ao site da professora, né, História em Foco, como no site da escola, porque essa aula vai também para o site da escola. E ela é assíncrona, por quê? Porque eu não estou com você, né? Eu e você, nós estamos em casa, nós não estamos na sala de aula, né? Portanto, ela não está acontecendo ao vivo online, né? Por isso, é uma aula remota, assíncrona, ok? Então, olha só, imagine, né, que eu, você, todos nós que estamos vivendo essa pandemia, né, nos surpreendessem, como de fato nós nos surpreendemos, foi algo real, né, aconteceu, né, de repente um vírus toca, né, o dedo no meu planejamento, no seu planejamento, no nosso planejamento de 2020. E a pergunta é: e agora? O que fazer? Né? O que vamos fazer? Quero dizer para você, fique em paz, descanse, não fique ansioso, certo? Organize o seu tempo, planeje e execute todas as ações que estão na sua agenda. Assim é comigo, é com todo mundo. Então, se eu não estamos vivendo melhor um isolamento social, esse distanciamento social, a gente chama da quarentena, então nós vamos continuar fazendo as nossas atividades. Somos inteligentes, curiosos, né? E estamos sobrevivendo a isso. Graças a Deus estamos sobrevivendo. Como professora, imagine, transformei um espaço na minha casa para ser um espaço de estudo, gravação, edição de vídeo, planejamento de aula, né? Planejar de uma forma diferente, porque o tempo é outro. Né? Não é algo que a gente estava costumeiramente vivendo, né? Então, assim, nós estamos customizando nosso material, nos adaptando a essa realidade de trabalho, né? Usando novas ferramentas, né, de aprendizagem, enfim, abertos à aprendizagem. Então, eu acredito que quando a gente retornar para a sala de aula, nosso primeiro encontro vai ser assim, muito interessante e, a partir daquele momento, não vamos viver a vida que vivíamos antes. Né? Muitas experiências, muitos acertos, muitos erros, e vamos sair mais forte do que o que entramos. Então, assim, quero dizer para vocês que fiquem em paz e fiquem também em casa. Por que, professora? Porque você já sabe qual é a orientação da Organização Mundial de Saúde. A curva, né, do vírus no Brasil e na nossa cidade, ela está aumentando, né? Nós temos um número maior de pessoas contaminadas em Jacobina. Então, eu quero dizer que você de Jacobina, você que é da região aqui, que é aluno do Colégio Oasis, fique em casa, faça tudo certinho para que a gente saia, né, dessa pandemia de forma positiva, né, com marcas mais fortes, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o tema de hoje? Nosso tema hoje é o mundo islâmico, né, e
como é que diz, as tribos africanas, ou melhor, os reinos africanos. E esse conteúdo eu dividi ele em 2 momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre os árabes, né, o islamismo. No segundo momento, nós vamos falar um pouco sobre os reinos africanos. Então, pegue seu material, pegue o seu livro, né, a sua caneta e comece a colocar perto de você para você fazer registros, para você colocar seus questionamentos para a próxima aula, né, a aula de interação, a gente poder esclarecer as dúvidas. Então, a disciplina de História, primeiro ano do ensino médio, professora Valdeci Costa. O nosso conteúdo é o capítulo 8, hoje nós vamos estar trabalhando com o capítulo 8, dos alunos do primeiro ano. O mundo árabe, muçulmano e os reinos africanos, que é o título do capítulo, né? As nossas habilidades, forma de organização social, movimentos sociais, diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. E hoje nós vamos discutir um conceito. Vamos abrir a nossa aula falando de um conceito que é simultaneidade. O que isso significa? Simultaneidade vem de simultâneo. Simultâneo significa dizer que acontece concomitantemente, né? Concomitantemente. As coisas na história, o fato histórico, ele não é isolado, né? Por isso a gente vai... O último tema que nós estudamos foi a crise do Império Romano. Então, nós estamos aqui agora na transição, né, para estudar a Idade Média. Mas a pergunta é, o que está acontecendo na Europa nesse período, né? Com as diversas civilizações? Como nós estamos trabalhando 2 civilizações importantes, que são os árabes e os reinos africanos, então a gente precisa entender que todo esse movimento, né, que estava acontecendo no Império Romano, lá com a queda do Império Romano, isso vai repercutir, né? Essa entrada triunfal da Idade Média vai repercutir em todas as áreas do planeta, né? Claro, cada um vivendo com aspectos diferenciados, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas o tempo, né, ele está transcorrendo. Então, aqui, eu coloquei uma questão interessante, que é o seguinte: a expansão da religião islâmica e as transformações do reino africano de Mali, né, significa dizer, como é que isso estava acontecendo, professora? A gente está vivendo uma onda de invasões no Império Romano. Mas tem uma figura importante lá, que são os árabes, né? Então, isso vai impactar em outras áreas também. Vai impactar lá na África. Então, eu vou ter que estudar o Império, o mundo islâmico, mas eu não posso isolar, né, os povos africanos. Afinal, a África estava... A expansão do Islã, ou melhor, do islamismo, ela afetava principalmente o continente africano, né? Então, a gente vai conhecer um pouco também de como estava vivendo esses reinos. Alguns reinos que aderiram ao islamismo, outros que resistiram ao islamismo. Bom, e aí eu entendo que os processos que se desenvolvem em diferentes regiões do planeta acabaram combinando e provocando transformações sociais em diferentes culturas, né? Que é o que eu acabei de dizer aí. Isso também me faz eu entender que a história, quando a gente estuda história, a gente tem que ter esse olhar para essa complexidade, né, dos acontecimentos. Aconteceu aqui, influencia aqui, respinga ali, né? A outra questão interessante que a gente precisa entender é que há uma temporalidade múltiplas, né? O fato é o mesmo, expansão islâmica, mas a reação da chegada dessa ação, ela é diferenciada em diversos lugares, né, do planeta. Então, vou dar um exemplo do que está acontecendo com a gente hoje, né? A chamada simultaneidade histórica. Olha a pandemia. A pandemia, ela está acontecendo concomitante em todo o planeta da Terra. Agora, a forma como ela chega e a forma como esses sujeitos recebem
é um pouco diferente. Então, nós temos países que estavam muito mais fortes, que são muito mais fortes para receber esse impacto dessa doença. Nós temos países que vai ter um prejuízo maior, tanto de perdas humanas como de perdas econômicas, conflitos políticos, enfim, vai mexer na infra e na superestrutura das nações. E um pequeno vírus, né? Então, assim, tudo ao mesmo tempo, com resultados diferentes, mas tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso a gente chama de simultaneidade, né? A complexidade histórica dessa questão da temporalidade, das múltiplas histórias dos vários lugares, dos vários sujeitos. Bom, para discutir o mundo árabe, eu selecionei algumas questões que para mim são salutares e que são comuns da gente ouvir, né? A primeira é: o que é ser um árabe? A segunda, o que significa ser muçulmano? A terceira, todo árabe é um muçulmano? E a quarta, ou ainda, todo muçulmano é um árabe? Então, a gente vai estar discutindo essas questões e, ao longo do tempo, vocês vão estar compreendendo esses questionamentos aqui. Então, primeiro, vamos pegar a segunda, ser árabe. Significa o quê? Ser árabe significa dizer que você pertence ao mesmo grupo étnico. Ou seja, você habita principalmente o Oriente Médio e a África setentrional, ok? Ser brasileiro é habitar, é nascer no território brasileiro, América do Sul. Ser muçulmano é você ser um adepto do islamismo. É você se submeter à autoridade do Deus único, soberano, Alá. Isso é ser muçulmano. Então, se você não tem essa crença, você não é um muçulmano, você é um cristão, porque você crê em um profeta, em um Messias Jesus. Então, cristianismo. Islamismo, nesse caso, é um termo que se aplica ou deriva do árabe Islã, que significa submissão a Deus. Né? Submissão significa dizer render-se, né? Abrir, né, o seu entendimento para receber essa ideologia, essa filosofia de vida. Bom, vamos então conhecer um pouco aqui dessa localização geográfica dos árabes. Então, Arábia, né? Arábia é a região, né? A Península Arábica, e aqui a gente tem algumas características que são importantes. Por exemplo, eu tenho aqui a chamada duas cidades importantes, muito importante mesmo, que são centros religiosos e econômicos, que é Meca e Yatrib, né, que recebeu o nome de Medina depois da ocupação de Maomé. Nós temos aqui, por exemplo, os limites. Ao norte nós temos a Palestina, ao sul, Oceano Índico, né? Oceano Índico. Ao leste nós temos o Golfo Pérsico, certo? E a oeste nós temos o Mar Vermelho. As condições geográficas, 80% do território é formado de deserto, né? E apenas 20%, que é essa área verde aqui, ó, que é chamada Arábia Feliz, por quê? Porque ela está na margem, né, dos oásis, né? Ou seja, tem água, tem um espaço banhado pelo Mar Vermelho, tá vendo? O Oceano Índico, então essa é a área que é chamada área feliz e é também a área de ocupação, né, sedentária, né? Aqui é mais seminômade, a ocupação aqui é mais seminômade do deserto. Então nós temos aí nessa área feliz aí, né? Nós temos aí mais de 360 tribos de origem semita nessas regiões. Bom,
Arábia pré-islâmica refere-se à Península Arábica antes da ascensão do Islã na década de 630. Nós estudamos o islamismo em dois momentos, né? A vida dos muçulmanos em dois momentos. Primeiro, antes de Maomé, depois após Maomé, e aí a gente vai cruzar algumas informações para ver as semelhanças, as diferenças, né? As permanências, né? E as mudanças. São conceitos básicos para a gente compreender. Então, olha só. Temos um quadro aqui, Arábia pré-islâmica, e como vocês viram lá no mapa, né, 20% de território ocupado na Arábia Feliz, né, na parte ali banhada pelos mares, e o restante, 80% do interior é o deserto. Então, aqui, vamos começar falando das tribos do deserto. Estão organizados politicamente em clãs ou tribos, né? Semi-nômades, ou seja, temporariamente eles moram, depois eles migram. Viviam em torno dos oásis, por quê? Porque os oásis são os reservatórios naturais de água. A água garante a sobrevivência, né? Principalmente no deserto. E ao longo da história a gente estuda justamente nessa perspectiva aqui, que nas margens das águas, dos rios, é que vai sendo desenvolvendo, né, o processo de urbanização. Esse povo que aqui vivia, eles eram pastores, né, e agricultores, quando tinha terra para plantar. Então, criação de ovelhas, cabras, camelos, porque camelo aqui é um animal importantíssimo, é característico desse povo, né, que é um meio de transporte, porque eles podem atravessar o deserto, porque eles têm um reservatório enorme de água. Então, a própria natureza se encarrega, né, de garantir a sobrevivência desse povo. Como eles eram semi-nômades, eles viviam na espreita, né, aguardando aquela passagem daquela gigantesca caravana, né, com materiais, porque nós sabemos que os árabes saíram na frente, né, em muitas áreas na história, no contato com outros povos, nos comércios, né, de sal, de ouro e de outros produtos. Então, assim, muitas das riquezas que eles conquistavam também era oriundo de saques e pilhagem, né, dessas caravanas que passavam, não tinha outro caminho, tinha que passar por aqui e tinha que correr o risco, né, o risco da distância, o risco da alta temperatura e o risco de serem saqueados, né, de terem suas mercadorias roubadas. Entre esse povo do interior, do deserto, não havia uma unidade política. Eles eram tribos, eram tribais, viviam em clãs, né, várias famílias formando essas comunidades aqui, e a política aqui era uma política mais patriarcal, né, de cada grupo, né, dentro dos seus espaços. No litoral nós temos também, no período, né, nessa fase aqui, também tínhamos tribos e clãs, mas ao contrário desses, eles eram sedentários, eles desenvolveram, né, fundaram cidades, ou seja, viveram em cidades, que foram as cidades mais importantes da época, que é Meca, que é um centro religioso, né? Nesse período eles eram politeístas, portanto, aqui todos os deuses que eles cultuavam viviam aqui, estavam aqui, e essas imagens todas, então, ao mesmo tempo que eles iriam fazer o seu comércio, eles também iriam fazer os seus cultos. Então, eles acabavam unindo, né, o útil ao agradável. E a cidade de Atrebo. Então, a principal atividade deles aqui é a atividade comercial. Bom, então nós temos aqui o surgimento do islamismo, né, como tudo começa. Então, vou fazer uma síntese rápida, né, do histórico do surgimento do islamismo. Primeiro, nós vamos começar falando da figura principal, que é Maomé. Historicamente, Maomé nasceu em 570, né, em Meca, né, ele era da cidade de Meca.
Ele entrou em contato com o cristianismo e o judaísmo, ou seja, ele era um órfão, ele foi criado por um sacerdote politeísta, e a função principal dele era comércio, né? Então ele fazia o comércio nas caravanas de Meca a Jerusalém. Em Jerusalém, ele tem contato com o cristianismo e o judaísmo, que são religiões monoteístas que vão impactar, influenciar a mente dele, né, a filosofia de vida dele, para a criação do islamismo. Em 610, segundo a tradição muçulmana, Maomé recebeu as revelações do anjo Gabriel e deu início às pregações. Como isso aconteceu? Primeiro, nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso saber que quantos profetas antecederam Maomé, né? Os mais importantes. Primeiro foi Abraão, né? Depois Moisés, depois Jesus Cristo. São esses três nomes que eles tomam como referência. Na figura desses três nomes, o objetivo, na verdade, do contato desses homens com Deus era que a humanidade ela se dobrasse, ela se convertesse aos ensinamentos de Deus, né? E aí, como não houve uma resposta positiva, Deus teria enviado um anjo Gabriel, né? Que teria tido um encontro com Maomé, e nesse encontro ele teria recebido as orientações da fundação de uma nova religião, que seria então o islamismo. Então, por isso que ele é considerado como sendo o profeta, mas não é o profeta, ele é considerado o último profeta. Não houve outro profeta que os árabes aceitassem ou respeitassem. Okay? Em 622, por conta, né, do surgimento dessa nova religião, que ela deixa de ser politeísta e passa a ser monoteísta, Maomé sofre perseguições terríveis. A história registra que, primeiro, foi a família dele, né, que aderiu a essa nova religião. Ele casou com uma viúva rica, jovem, né? E aí a sua sogra foi apedrejada na cidade por conta dessa nova religião. E aí ele precisou fugir, né, da cidade de Meca para a cidade de Atrém. Esse episódio ficou conhecido como Égira. O que significa Égira? Então eu coloco a Égira como divisor de água. Aqui nasceu uma nova religião. O politeísmo ficou para trás. E, a partir desse momento, o calendário muçulmano passa a ser contado. Ou seja, então nós vamos pegar 2020 menos 622, dando desconto de que o calendário é lunar e a cada ano eles tem um atraso de 10 dias. Né? Enfim, mas isso não importa. O que importa é que a vida deles, o calendário deles, passa a contar a partir dessa fuga de Maomé para a cidade de Atrém. Qual é a causa? Perseguição religiosa. De 623 a 632, Maomé, o trabalho dele foi unificar as tribos em torno da crença em Alá e do esforço em expandir a fé islâmica. Ou seja, todo o trabalho foi de pregação, de missões, né, para que fosse combatido o maior número, né, de politeísmo dentro da Arábia nesse período. Bom, falando de filosofia de crença, vamos falar do Alcorão. O Alcorão, pessoal, é para os árabes a mesma importância que a Bíblia tem para um verdadeiro cristão. Eu não estou falando de qualquer cristão, porque todas as pessoas que não cultuam a Deus se declaram ser cristão. Não. É aquele cristão praticante, aquele que se converteu mesmo ao cristianismo. Então, assim, eles têm esse livro como uma base da filosofia, né?
é o livro que contém a palavra revelada, a palavra de Deus revelada ao anjo Gabriel, que entrega essa revelação a Maomé, né? Então, a partir desse momento, as normas passam a ser obedecidas e aplicadas, né? E esse Estado islâmico, ele passa a ser um Estado teocrático muçulmano. Por quê? Porque a mesma pessoa que lidera a religião lidera também a política, certo? Bom, outro livro importante, né, desse povo é a Suna, né, que é esse livro aqui. Ele não é o Alcorão, ele é um livro complementar. Ele traz aqui relatos, né, da vida de Maomé, de como ele liderou a família, liderou amigos, como ele se relacionou com a ética, com a moral, enfim. Então, é um livro orientado, né, e é adotado como prática diária de leitura. E ela recebe o nome Suna, e é da Suna que nasce um grupo aí que é, na verdade, os sunitas, né? que é aqueles adeptos das lideranças serem da linhagem de Maomé. Bom, a pergunta aqui é: se Maomé teve influência do judaísmo, do cristianismo, o Deus dessas religiões são os mesmos, ou melhor, é o mesmo, né? Sim, é o mesmo, é Alá. Então, para os cristãos é Yahvé, né? É Deus, né? Para os judeus, né? Yahvé é Deus, e para os islâmicos, Alá. Então, é o mesmo Deus. A diferença está na prática, né? Na aplicação, né, da revelação de Deus aos profetas. Então, assim, para os cristãos, por exemplo, Jesus já veio, né? E as autoridades judaicas, juntamente com as autoridades romanas, executaram Jesus. Mas era um plano de Deus, né, para a salvação da humanidade. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E a Bíblia promete a volta de Jesus, né? Para os judeus, Jesus não veio. Jesus ainda vai vir. Eles ainda aguardam a vinda do Messias, certo? Então, o calendário deles é diferente do nosso. Nosso calendário é o ano 1, né, de nascimento de Cristo. Aqui é a saída, o êxodo, a saída do povo dos judeus do Egito, né? E para esse povo aqui, o calendário deles é 622, né? Que é o período em que há a grande mudança na religião lá. Então, assim, trata-se de calendários, pontos de vista diferenciados, valores diferentes, mas, segundo aqui a tradição, o mesmo Deus que perpassa por uma religião, perpassa por todas as religiões aqui. Ok? Entendido? E aí, qualquer dúvida, vocês vão fazer uma pesquisa nisso aí, né? É algo assim, só uma curiosidade. Bom, essa religião, como todas as outras religiões, elas têm pilares, né? E os árabes, eles têm 5 pilares, né? São deveres do fiel. A crença em um único Deus e em Maomé, o seu último profeta. A caridade, né, que é a solidariedade, né, a ajuda ao próximo. A oração, porque é o meio pelo qual o cristão, né, o fiel se comunica com o seu Deus, né? Não há outra forma de comunicação se não for mediante a oração. É uma prática também do cristianismo, não dentro desse pacote de 5, né? Porque o cristão, ele ora todo o tempo. Em todo o tempo, Deus fala com ele e ele ouve a voz de Deus. Só precisa estar em sincronia com Deus. O jejum, que é também uma prática dos cristãos, mas aqui eles têm uma data específica, que é o mês do Ramadã, né? 30 dias de jejum, que se encerra com um banquete.
e a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida, né? Isso se tiver condições físicas e financeiras. Então, assim, uma vez na vida eles vão a Meca. Meca ainda é, hoje, o centro religioso dos árabes, né? Dos muçulmanos. Mas, assim, agora com uma outra perspectiva. Existe uma chamada Kaaba, com uma pedra negra no centro. E aquela pedra negra significa dizer que é o pecado da humanidade, né? E que esse pecado vai ser tipo assim, no dia do juízo final, tudo isso vai ser resolvido. Ok? Bom, eu preparei aqui achei essa imagem interessante, que dá para a gente fazer uma visão enxuta, uma síntese, né? Testemunho de fé, número 1, oração, número 3, caridade, número 4, o jejum, né? E o número 5, aqui, a peregrinação. Resumindo, são 5 bases, né, do Islã nesse momento, ou é o que eles praticam até a atualidade. A sucessão do profeta e a expansão do Islã. Vamos lá. A fundação do islamismo por Maomé ocorre no século VII, né? Aí, a partir desse momento, a gente vai perceber na história uma divisão entre muçulmanos xiitas e os sunitas, logo após a morte de Maomé, né? Aí tem uma clara divisão, né? Há uma facção ideológica, né? Aqueles que defendem que a continuidade da religião e da política seja da linhagem de Maomé, e aqueles que acreditam que qualquer um pode exercer essa função. Então, nós vamos ter, no primeiro momento, o domínio omíada, né, no século VII ao século VIII, que é a continuidade da expansão muçulmana, iniciada pelos primeiros califas, né, e que foi bloqueada na Europa Ocidental pelos francos, né. Por isso, nós não somos um país islâmico, nós somos um país cristão, porque naquela época os reis francos, né, Clovis, ele se converte ao cristianismo e a Igreja Católica acaba que apoiando ele para que aquela área garanta a permanência do cristianismo, né, e bloqueie a entrada do islamismo na época. O domínio abássida, né, que é do século VIII ao século XIII, né, que é um período de prosperidade e paz interna, né, enfraquecimento após os ataques do Império Mongol, né? Claro, isso é recorrente, eles vivem sempre em conquistas, né, vitórias e derrotas, e o domínio otomano, que acontece no século XIII ao século XIX, que vai acontecer a chamada tolerância religiosa, a prosperidade comercial e forte poder bélico, né? São os chamados turcos otomanos. Bom, nós temos aqui, né, para resumo, a diferença entre esses dois grupos, os sunitas e os xiitas, né, que são os grupos religiosos islâmicos. Então, da população islâmica, né? Então, quem são os sunitas? Originalmente tinham uma interpretação mais flexível dos textos sagrados e ação política e religiosa mais conciliatória e pragmática. Para os sunitas, não é preciso descender de Maomé para ser califa. Já os xiitas seguem princípios, né, mais rígidos e acreditam que apenas líderes descendentes da família de Maomé são aprovados por Alá e têm capacidade de tomar, né, melhores decisões. Resumindo, esses são pragmáticos e flexíveis. Não precisa necessariamente ser um descendente de Maomé para dar continuidade aos trabalhos, ou seja, a filosofia de vida deles. Já os xiitas dizem não. Os xiitas são mais radicais, eles dizem não. Tem que ser da linhagem de Maomé para assumir o dirigismo do Estado Islâmico. Então, os confrontos entre sunitas e xiitas começaram no ano de 632 com a morte do profeta,
né? Seguida da disputa sobre quem é quem sucederia, né, como califa naquele momento. Então, o que é o califa? É a forma islâmica de governo, né? Ou seja, todo chefe político, né? Foi extinta em 1924 e representa a unidade política do mundo islâmico, ok? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, e depois vocês podem se aprofundar mais, caso tenham curiosidade sobre o tema, né? Então, eu estou trazendo aqui uma orientação do livro didático, até ampliei um pouco a sugestão do nosso livro. Bom, aqui nós temos, né, um mapa que mostra claramente essa expansão. Ó, olha só. A Arábia, né? A expansão, né, sobre os 4 primeiros califas, essa parte aqui, a expansão sobre os califas omíades, a parte rosa, né? O domínio abássida, né, que é essa parte cinza, e o Império Bizantino, que está aqui intacto. Constantinopla, que não se rendeu, né? Quer dizer, que vai se manter por um grande período, né, intacta e não vai se render ao islamismo. Bom, vamos agora passar para a segunda parte da aula, que são os reinos da África subsaariana, né? Idade Média, reinos e culturas importantes no continente africano, ok? Eu trago aqui uma imagem, né, que já nos aguça muito, né, porque a ideia que a gente tem de África é que ou pobreza miserável, ou povo inculto, só servia de mão de obra para escravo, só serviram de mercadoria, né, para os países imperialistas. Não, essa é uma visão errônea. Antes da chegada dos europeus, eles eram reinos, impérios, ricos, muito ouro, né, muita fortuna, muito poder, né, nessas áreas aí. Tudo foi desmantelado com a conquista, né, imperialista. Bom, primeiro eu vou aqui, em linhas gerais, dizer o seguinte: a África ela está dividida em 54 países, né, multilinguístico, e que tem uma diversidade cultural étnica muito grande. Quando eu falo em África, eu estou falando em etnias, em clãs, em tribos, né? Vários troncos linguísticos, não é a mesma pessoa, apesar de ter a mesma cor de pele. O grupo, aí, quando a gente fala de grupo étnico, eu trago aqui três conceitos importante que isso serve para você, não só para a compreensão do estudo de África, mas para todas as civilizações. Primeiro, um grupo étnico é o grupo de pessoas que têm uma herança sociocultural comum, com uma língua e as tradições comuns. Um clã é um grupo de pessoas que têm um ancestral comum e uma linhagem, ou seja, uma descendência. Já a tribo é um conjunto humano que reúne várias famílias sob a autoridade de um mesmo chefe e num espaço territorial dado. Tudo isso aqui se aplica à população africana. Certo? Então, nós temos aqui, historicamente, geograficamente, isso vocês estudam em geografia, eu não vou me aprofundar, só vou fazer menção, porque a gente precisa entender esse contexto aí. Então, nós temos a África dividida em 2 partes. África setentrional, nossa, quase não saiu, são os países localizados no norte do continente africano, junto ao Mediterrâneo, que é uma área, né, de domínio árabe. E temos a África subsaariana, né, que é a região do continente africano, ao sul do deserto do Saara. São culturas locais. Então, nós vamos estar... O nosso foco de estudo, na verdade, é a África subsaariana, né? Ou seja, essas culturas locais que viveram nesse período aí, que a gente vai estar destacando alguns aspectos de forma resumida. Então, eu tenho aqui o mapa, que está dividido direitinho, tá vendo? África setentrional, né? Aqui, e a África subsaariana, que é a
vamos imaginar que seja 80% do território, né? Olha para isso. Quantas etnias, né? Quantos grupos, quantos países nós temos aqui distribuídos nesse continente gigantesco e milenar, né? Bom, dados sobre a África subsaariana, eu trago aqui duas informações importantes. Dados do Banco Mundial apontam que essa é a região mais pobre do planeta, ou seja, 80% do território mais pobre, né, é essa região aí. Ao menos 37% da população, de 973,4 milhões de pessoas, vivem na região urbana. A renda per capita é de um franco, né? 1.638 francos. E a expectativa de vida é de 58 anos. Então, uma região pobre, né? Com muitas dificuldades. É considerada uma das regiões mais pobres do planeta e apresenta altas taxas de mortalidade infantil, analfabetismo e baixa expectativa de vida. 3 características assim, terríveis, né? Que assolam esses países da África aí, da parte da África subsaariana, né? Mortalidade infantil, analfabetismo e baixa expectativa de vida. Isso a gente conhece na mídia, nos noticiários, né? O que é a tragédia. E aí a gente já imagina que o impacto dessa pandemia, né, nessa região aqui, né, da África, vai ser bem maior do que qualquer outro país, devido às condições precárias que eles vivem, né? A pobreza que eles vivem. O continente africano tem um passado exuberante, muito além da civilização do Egito e Cartago. Grandes impérios ali floresceram, né, na era antes de Cristo, na Idade Média e no século seguinte. Por vários motivos declinaram, e todo mundo sabe disso. Guerras civis, fragmentações políticas ou pela chegada dos colonizadores, né? E aí a gente faz um destaque ao imperialismo, né? Que submeteu vários povos e dividiu o continente, né? Ou seja, partilhou o continente como se fosse propriedade, produto deles, né? Como você partilha algo entre amigos, além de interferir nas práticas religiosas e na própria liberdade dos povos. Ou seja, houve uma verdadeira agressão cultural, política, econômica, um desordenamento, uma desconfiguração, uma destruição da base do que seria esse povo, né? No período imperialista. Então, eu trouxe uma imagem aqui que se aplica muito a essa situação, né? Então, nós temos uma África que foi partilhada entre países, e esses países não respeitaram, né, a supremacia desses povos. Muito pelo contrário, ignoraram, trataram com indiferença e como se eles não tivessem culturas, fossem miseráveis, só porque não estava vivendo o mesmo tempo histórico da Europa. Eles tinham um tempo cronológico diferente e tinham também tempos históricos, né, diferentes. Então, eu trago aqui, na antiguidade foi o local de desenvolvimento de sociedades com características distintas, como povos nômades, sociedades tribais organizadas e complexas, sistemas políticos e econômicos, crenças e línguas, pequenas aldeias e cidades, reinos independentes e impérios. Então, nós vamos estar aqui destacando 3 desses impérios para a gente estar discutindo aqui. Então, impérios, quais são eles? O Império do Ghana, né? O Império do Mali e o Império de Oyo, ou seja, Iorubás. Primeiro, nós vamos trabalhar com as principais etnias africanas aqui. Nesse mapa, nós vamos poder ver aqui todas essas etnias, a distribuição delas aqui, né? Muito bem, se você pegar esse mapa e analisar agora e pegar o mapa depois do imperialismo, você vai ficar chocado, né, com a divisão, a forma como foi dividida. Então, nós temos aqui as rotas do Ghana, que é a rota verde, né? Nós temos aqui o Mali, que é essa parte aqui roxa, e temos
Beni, Congo, né? Que está distribuído aqui nas cores, né? O Congo no rosa, o Beni um pouco de lilás, enfim. Você vai olhando aqui, você vai conhecendo essas características, que nós vamos detalhar mais especificamente lá na frente. Bom, então eu tenho aqui, né? Vamos começar falando do Império do Ghana. Está aqui, essa região com foco de luz maior, né? Então, assim, está localizado no deserto do Saara e ao longo dos rios Senegal e Níger. Por que Senegal? Porque Senegal vem de um espaço rico, né? Muito rico nessa região aqui. O Ghana foi uma área de grande esplendor nesse período, né? Foi o mais antigo dos reinos, né? Cheilianos. Se desenvolveu no século VI e atingiu seu auge e apogeu por volta do século de 8 ao século X. Bom, aqui eu trago algumas características do reino do Ghana, século V. Então, África Ocidental, economicamente falando, eles se baseavam no comércio e na agricultura, controlavam as rotas que atravessavam o Saara e chegavam ao norte da África. Principal produto, pessoal, ouro. Ouro, eles tinham tanto ouro, mas tanto ouro, que tudo era enfeitado por ouro. Os cavalos, né, eram cheios de objetos de ouro. Há história, relatos que diz que um dos reis amarrava o seu cavalo numa pedra de ouro. Imagine você, né? Que riqueza, que esplendor, né? E tudo foi destruído para que eles pudessem viver hoje esse estado de miséria que vivem. Principal produto, o ouro, era conhecido pelos europeus como Reino do Ouro. Era explorado ao sul do rio Senegal, né? E Gâmbia. É justamente isso que atraía o interesse dos europeus, né? As riquezas. Outros produtos também eram o sal, né? Aqui nós temos o sal. Esse sal ele era comercializado porque ele tinha uma importância muito grande. Além de servir de moeda de troca, né? Ele também era usado para alimento, né? Para garantia da conservação, né? Dos alimentos. Então, era extraído das salinas do deserto do Saara, né? Então, nós temos aqui. Além disso, nós temos também os tecidos, né? Tínhamos aí uma rota de comércio tanto para os europeus, para a Europa, como para a Ásia, né? Então, eram civilizações, eram reinos extremamente poderosos, ricos, nesse período. Eu tenho aqui, na religião, eles eram politeístas, o rei era visto como um elo entre os deuses e os homens, né? Os deuses eram ligados às forças da natureza e ganhavam personalidades humanas, que a gente chamou de orixás. É interessante destacar, pessoal, que o reino de Ghana, ele se manteve firme, ele não se rendeu ao islamismo, à expansão islâmica nesse período. Por quê? Porque o governo era teocrático, militarista, ou seja, eles eram militaristas, tinha um exército, né? Esse exército ele era mantido por meio da cobrança de impostos sobre a circulação do ouro e do sal. Então, o sal e o ouro rendia para eles uma lucratividade muito grande. O rei possuía um poderoso exército, enfim. Então, assim, por conta dessa postura política militarista do rei do Ghana e os seus súditos, os árabes não conseguiram influenciar na religião, ou seja, eles não aderiram ao islamismo nesse período. A sociedade era composta por sacerdotes nobres e funcionários que cuidavam da administração do reino, né? Seus súditos mais importantes que as terras, ou seja, esse rei ele tinha um relacionamento muito bom com os seus governados, né?
ele dizia que o povo era mais importante do que as terras, por isso eles conseguiram formar um exército forte, né? Por um outro lado, como toda regra em todos os países na época e civilizações, esses súditos, eles tinham uma obrigação de servir o Estado, né, pagando tributos e prestando serviços militares, principalmente em tempo de guerra. Bom, aqui nós temos aqui um exército, né, forte, né, que apesar deles resistirem, eles não conseguiram, né, isso no século XI, vai acontecer a chamada decadência, né, desse reino. Por quê? Porque nós estamos aqui falando de um período de expansão islâmica. Então, são os islâmicos, os muçulmanos, que vão forçar, né, a conversão desse povo ao islamismo, e aí eles acabaram que se rendendo. Mas, por muito tempo, eles conseguiram se manter sem essa influência islâmica. Então, apesar da resistência, o reino enfraquecido se fragmentou, e o último rei, né, foi derrubado em 1235 pelo líder de Mali, ou seja, um outro reino, o próximo reino que nós vamos estar discutindo aqui. Então, nós temos aqui o reino de Mali, se desenvolveu por volta do século XIII e XVI. Mali foi um poderoso, rico império. O reino era habitado por diversos povos, entre esses destacavam os maliquês ou os mandingas, né? Eram muçulmanos como o povo de Gana. Professora, mas você disse que Gana não tinha se convertido ao islamismo. Não. Gana se converteu nos últimos momentos de existência, com muita pressão que eles sofreram, e eles foram invadidos, teve seu território invadido. Mas por muito tempo eles se mantiveram firmes, né? E aqui eu tenho a região, né, a área que corresponde ao reino de Mali, que é o limite, né, de extensão máxima do reino de Mali, o limite ao sul do Saara, né, que é essa parte amarela, e o limite ao norte da floresta densa, né, que é essa parte aqui verde, ok? Então, vamos lá. Vamos, então, dar continuidade aqui ao reino de Mali. Localizado no noroeste da África, perto do rio Níger. Bom, vamos falar um pouco dos aspectos políticos e econômicos dessa civilização. Então, nós temos aqui, politicamente falando, eles tinham uma monarquia democrática. Eu coloquei entre aspas porque não era uma democracia nos moldes que nós conhecemos. Em alguns momentos havia uma democracia, em outros momentos havia uma teocracia, né? Por que eu coloquei entre parênteses, entre aspas? Porque havia as chamadas reclamações. E comparando ao aspecto político daquelas civilizações naquele momento, aqui tinha um diferencial, um rei que abriu um momento de escuta para ouvir as reclamações dos seus súditos. Então, de fazer parceria, de ouvir, de fazer, estabelecer uma comunicação com as demais lideranças. Portanto, então, aí assim, a gente pode falar que houve, em alguns momentos, aspectos ou sinais da democracia. A economia dedicava-se à agricultura e à criação de gado. Também tinha o comércio como atividade, a principal atividade econômica. O principal artigo transportado aí, claro, o ouro, né? E esse ouro veio de Gana, porque foi o imperador do Mali que, aproveitando a fragilidade do Gana, ocupou o território, né? Fez uma anexação do território do Gana. Então, toda a riqueza do reino do Gana vem para o reino Mali. Então, assim, o ouro, né, no sul do Gana, o sal no litoral do deserto. Então, eu tenho aqui ainda o ouro, olha que barra de ouro, e aqui o sal, né, que é um produto muito importante. Então, ouro e sal, escravos e marfim, são riquezas que fortaleceram o reino do Mali. E é bom que se destaque que o sal tinha tanta importância que servia como moeda para pagar salário, né? Daí vem o nome salário. Uma curiosidade aí para vocês.
comércio, atividade comercial. Controlava rotas que atravessavam o Saara, chegava ao norte, cidades perto da Europa. Transporte usado era o camelo, eram comandados por populações nômades, os berberes, né? Tauregues e azenegues, né? Paravam em oásis para abastecer. Alguns acampamentos temporários, né, transformavam-se em cidades, ou seja, como eles eram seminômades, né, e nessa travessia, né, dos comércios, né, essas caravanas, então, nos lugares onde eles paravam para descansar, futuramente surgiram cidades. A religião predominante aí era o islamismo. Né? No Ghana, nós falávamos que era uma religião politeísta, uma religião mais voltada para a aspiração humana, que eram os orixás. Só mais tarde é que eles se converteram ao islamismo. Mas o Mali não, o Mali era eminentemente islâmico, né? Estava ligado ao estudo não só do Alcorão, mas ensino em geral, várias influências pagãs. As crianças aprendiam o Alcorão, mas ainda havia, entre esse clã, melhor dizendo, algumas crenças de feitiçaria. Ou seja, resumindo, eles ainda tinham dentro da sua filosofia, da sua ideologia, as suas crenças antigas, do paganismo. Então, paganismo mais islamismo. Então, havia uma mesclagem aí dessa religião. A decadência do reino de Mali acontece em 1400, com a invasão dos povos vindos do Saara e as rebeliões dos povos que haviam conquistado. Enfim, a sobrevivência aí é uma conquista, né, militar, certo? Bom, e por último nós temos aqui os reinos iorubás, né? Que esses reinos, eles são importantes porque no período da escravidão no Brasil, a maioria dos escravos que vieram para aqui vieram dessa linhagem. Ou os malês de Mali, do reino Mali, ou os do reino de Iorubá, né? Foram etnias que vieram para o Brasil servir como mão de obra. Então, eu tenho aqui, na região da atual Nigéria, se desenvolveu principalmente a partir do século X, diferentes reinos formados por povos de etnia iorubá, o Oi, o Queto e o Beni. Né? São 3 troncos linguísticos que formam esse reino. Então, eu tenho aqui, os povos iorubás constituíram, né, sociedades urbanas no território correspondente ao do sudoeste da atual Nigéria. Né? A maior parte dos africanos escravizados levados para a Bahia eram iorubás. Sua contribuição foi fundamental para a formação da cultura afro-brasileira. A gente tem aqui 2 grupos, né, importantes, que é os Ifé e o reino de Beni. Então, vamos falar um pouquinho sobre Ifé. Você vai pegar seu livro, você vai ver lá que tem essas características e o autor cita esses grupos, né, que formam a comunidade dos iorubás. Então, primeiro, o Ifé originou-se de um conjunto de aldeias de agricultores e comerciantes formado por volta do século VI. Graças à sua posição privilegiada, tornou-se importante entreposto comercial e centro religioso. Sua arte destacou-se pelo refinamento, especialmente pelas esculturas de figuras humanas feitas de bronzes, né, e terracota. Por volta do século XVI, declinou-se economicamente, mas se manteve como centro de peregrinação religiosa. O reino de Beni desenvolveu-se no século XII e XIII, habitado por povos Edos, né? A região do Beni se dividia em diversos mini-estados, né? Vários mini-estados desses, como se fossem cidades-estados, né? Na linguagem que a gente já estudou na Grécia. Aqui é mini-estado, né? Mais ou menos isso, com autoridades independentes. Que aos poucos foram fundindo. Fundindo significa dizer foram se juntando, anexando. O reino vivia do comércio. No século V, inclinou-se os europeus
entre seus parceiros, né, de negócios, fornecendo-lhes escravos, tecidos, marfins e pimenta. Sua riqueza se traduziu na arte, com a fabricação de esculturas de cobre e bronze. O reino foi desintegrado no fim do século XIX pelos britânicos, ou seja, pelos ingleses. Então, resultado aí do processo imperialista, né, que é aquilo que a gente já sinalizou no início. Bom, e aí nós temos os bantus, né, formados há milhões de anos, né, ocuparam o centro-sul africano por volta do ano 1000 a.C. Muitos dos escravos trazidos para o Brasil eram bantus. Sua presença se expressou na música, na arte, na dança e em cerimônias que faziam parte da cultura afro-brasileira, como já foi dito. E, claro, os bantus, eles nascem também dentro desse reino, chamado Reino Congo, né? Que foi fundado no século XV, na África Centro-Ocidental. Desenvolveu o comércio de tecido, sal, metais, derivados de animais. No final do século XV, por meio do contato comercial com o navegador Diogo Cão, né, o Reino do Congo estabeleceu-se fortes relações com os portugueses. Então, Portugal passa a influenciar o rei, né, e se converte ao cristianismo, ao contrário dos demais que se converteram ao islamismo. Com isso, o Congo se tornou um reino cristão e expandiu sua fé por outras partes da África. Então, o catolicismo formado no Congo caracterizou-se pelo sincretismo religioso, pois misturou-se crenças congolesas e católicas. Na segunda metade do século XVI, as relações entre Portugal e o Congo entraram em declínio. Ou seja, essa questão religiosa, do que nós chamamos hoje de sincretismo religioso, que é uma característica do Brasil, especificamente Salvador, né? Que eles fazem o quê? Uma aproximação das crenças africanas, dos orixás, com os santos católicos. Bom, e aí a gente encerra, né, a nossa discussão aqui sobre os reinos africanos, né, trazendo aqui algumas informações. Diante dessa riqueza, desse espetáculo de diversidade cultural, né, de autonomia política desses reinos, aí a gente traz aqui uma triste notícia, né? Tudo isso tem um tempo, né, dentro da cronologia histórica. Então, nós temos agora um evento do século XIX que vai transformar esse povo em povos miseráveis, escravizados, né? E tiram deles toda a possibilidade de riqueza, né? De sobrevivência. E, além do mais, traficam, né, eles passam a ser um objeto, uma mercadoria que vai render uma lucratividade muito grande para os países imperialistas nesse período. Então, a escravidão na África, ela era praticada desde os tempos mais remotos. Em geral, escravizavam-se os inimigos, os prisioneiros de guerra, e o condenavam por crimes, e os que pagavam suas dívidas. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o modelo de escravidão que era adotado na África não foi o mesmo modelo que foi adotado entre os europeus, entre os árabes, né? Por exemplo, os árabes também praticavam a escravidão, adquiriam escravos africanos, eslavos, búlgaros, gregos, turcos, e os comercializavam nos mercados muçulmanos. Observe como é que a gente começa a construir essa ideia de escravidão, até chegar aqui na América, né? O padrão de escravidão que se usa aqui na América, né? E nas colônias como um todo. Com a chegada dos europeus no século XV, o comércio de escravos se tornou uma atividade fundamental no Atlântico, né? Os portugueses, primeiros exploradores, estabeleceram acordos com as elites africanas, né, para organizar o tráfico negreiro, atividade marcada pela violência, que vocês já estudaram isso, período de colonização, e vão estudar também, no 9º ano, estudaram o imperialismo, então já estão mais ou menos por dentro do que eu estou falando. Né, para organizar o tráfico negreiro, atividade marcada por violência, que também renderia altos lucros para a Holanda, Grã-Bretanha e França. E, por fim, nós temos aí a chamada diáspora africana. O que foi isso, professora? Entre o século XV e XIX, nós temos aí milhões de africanos foram trazidos à América como escravos. Né? Então, nós temos aí, no primeiro, o colonialismo, e depois nós temos o neocolonialismo. Né? Então, são duas etapas
de escravidão, de espoliação, de pilhagem, né, de violência dos europeus com os povos africanos, dessa região aí que a gente acabou de estudar. Espero que você tenha compreendido, né? Você vai aprofundar esse tema, vai fazer outras leituras, né? Além do seu livro didático, busque outras fontes, né? E na próxima aula você vai tirar suas dúvidas acerca da nossa aula de hoje, ok? Então, eu encerro a minha aula agradecendo vocês pela paciência, né? E já preparando o caminho para a semana seguinte. Então, muito obrigado pela atenção e um forte abraço e até, né, a próxima.